Graça e paz, povo de Deus, graça e paz. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre essa missão tão desafiadora e ao mesmo tempo abençoadora que é ser pai. Ser pai é um presente de Deus. Deus deu a você, que é pai, esse dom, esse presente, essa oportunidade, esse privilégio que é poder ser pai, que é poder gerar filhos. Só que esse presente também vem acompanhado de responsabilidades. Esse privilégio também vem acompanhado de responsabilidades. E nesse texto o apóstolo Paulo nos mostra algo bem interessante. Ele, como um pai espiritual, ele fala isso em diversos textos, né? Inclusive em Gálatas 4,19, quando ele diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. E aí ele se identifica como esse pai espiritual. Ele fala para Timóteo também, né? Meu filho Timóteo. E ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu acredito, eu penso que uma das principais responsabilidades de ser pai é ensinar os filhos pelo modelo, é ensinar os filhos pelo exemplo, né? Eu penso que o pai, um pai verdadeiro, um pai autêntico, um verdadeiro líder, ele nunca pode dizer para os filhos: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? A gente costumava ouvir muito isso dos nossos pais quando criança, né? Meu pai, antes de ser crente, antes de ter se convertido a Jesus, ele dizia isso sempre para mim: faça o que eu faço, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Claro que depois que ele se converteu, que a revelação do Evangelho chegou, ele mudou esse discurso. Então nós, como pais cristãos, nunca podemos dizer para os nossos filhos: faça o que eu faço, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não, por quê? Porque nós devemos falar para os nossos filhos: faça o que eu faço, porque eu sou modelo para você. Imite a minha conduta, imite os meus passos, imite o meu modelo. Então, Paulo disse para os seus discípulos que eram filhos espirituais: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E eu acredito que eu e você, como um pai, devemos também dizer para os nossos filhos: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imitem a minha conduta, imitem a forma que eu trato a minha esposa, a mãe de vocês, imitem a forma que eu me comporto nos meus mais diversos relacionamentos, imitem a forma como eu trato as pessoas fora de casa, imitem a forma como eu me comporto diante do Senhor, né? O meu devocional, a minha busca, a minha entrega, a minha sede por Deus, a minha fome por Deus. Imitem a forma como eu lido com o meu ministério. Então, sejam meus imitadores. Olhem para mim, meus filhos, olhem para o meu exemplo e imitem a minha conduta. Então, um pai autêntico, um pai verdadeiro, é aquele que pede aos seus filhos que olhem para ele e que imitem a sua conduta. Que aprendam não apenas com o seu discurso, que aprendam não apenas com as suas palavras, mas que aprendam, sobretudo, com o seu exemplo. A Bíblia nos ensina que essa é uma responsabilidade grandiosa que nós, como pais, temos em relação aos nossos filhos. Ensinar os nossos filhos pelo nosso exemplo. Ensinar os nossos filhos pela nossa conduta. Mas também precisamos ensiná-los por meio da palavra de Deus. Amém? Nós devemos ensinar os nossos filhos por meio da palavra de Deus. Em Efésios, capítulo de número 6, a Bíblia diz assim, que os pais devem ensinar os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Né? Educar os filhos com base no ensino cristão, educar os filhos com base no ensino bíblico, no ensino de Cristo. E em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, a palavra de Deus diz assim: e estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então a Bíblia nos ensina aí uma maneira poderosa de ensinar os nossos filhos. Ele diz: e estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração. Primeiro, a palavra de Deus precisa estar em nosso coração como pais. Você que é pai, a palavra de Deus precisa estar primeiro em seu coração. Deus disse: essas palavras que te ordeno hoje estarão em teu coração. Então, como pai, você tem que se encher da palavra. Como pai,
você tem que se acercar da palavra de Deus, meditar na palavra de dia e de noite, para que você tenha sempre uma palavra de Deus, uma palavra fresca do Senhor, para te conduzir e para que seja também instrumento de condução do teu lar, de condução da tua família, da tua esposa, de condução dos teus filhos. Então Deus diz, esta palavra que te ordeno estará em teu coração. Primeiro a gente enche o nosso coração com a palavra, enquanto pais. Diz a palavra de Deus em Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite abundantemente em vosso coração. Não é um pouquinho, é abundantemente. Então, nós precisamos encher o nosso coração abundantemente com a palavra. Então, se a palavra está no nosso coração, aí sim nós estamos habilitados, nós estamos qualificados para estar instruindo os nossos filhos por meio da palavra. Por quê? Porque ela está no nosso coração. Ela faz parte da nossa própria vida e aí nós estamos, então, qualificados para ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. E aí o texto diz, essas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração, e delas falarás aos teus filhos, né? Algumas versões dizem, tu as inculcarás a teus filhos. Eu gosto dessa expressão, porque embora o sentido não seja esse, mas me remete à ideia o seguinte, né? Tu as inculcarás, colocará na cuca, colocará na cabeça. Claro que o sentido não é esse, mas a ideia que me passa é essa, né? Vai colocar essa palavra no coração dos teus filhos, vai colocar essa palavra na cabeça dos teus filhos, na mente deles. E como é que a gente faz isso? O texto diz, tu as inculcarás aos teus filhos andando pelo caminho. Ou seja, quando você viaja, quando você vai para algum lugar, leve os seus filhos com você, se for possível, né? Mas vez ou outra, em algum lugar que você vai, leve os teus filhos com você. E no percurso, na trajetória, no caminho, enquanto você anda com seus filhos, enquanto você sai com eles, você aproveita a oportunidade para instruí-los, você aproveita a oportunidade para educá-los, você aproveita a oportunidade para colocar no coração do teu filho a palavra de Deus, né? Você está na sorveteria com ele, por exemplo, e ali, enquanto você está ali naquela sorveteria, você está colocando o ensino de forma informal mesmo, de maneira informal. Você está colocando o ensino da palavra no coração do teu filho, instruindo, orientando. Você sai com ele para algum lugar, você viaja com seu filho, você aproveita para instruí-lo. É até interessante que, vez ou outra, você como pai, leve os teus filhos junto com você para algum lugar que você for, para aproveitar esse momento, para discipulá-los, para aproveitar esse momento para instruí-los. Então o texto diz, andando pelo caminho. Andando pelo caminho, aí o texto diz, assentado em tua casa. Então, momento de refeição, momento em que vocês se assentam à mesa para tomar as refeições, seja o café da manhã, seja o almoço, seja o jantar, são oportunidades maravilhosas de você, como pai, como sacerdote espiritual do seu lar, instruir os seus filhos. Você pode, por exemplo, aproveitar a oportunidade das refeições para instruir os seus filhos sobre a gratidão a Deus, né? Por exemplo, quando você faz uma simples oração antes das refeições, você curva a sua cabeça, fecha os seus olhos e pede para que os seus filhos façam o mesmo. Vamos render graças a Deus. E aí, naquele momento, você faz uma oração breve, uma oração simples, rendendo graças a Deus pelo pão de cada dia, rendendo graças a Deus pelo alimento em sua mesa, pela força que Deus tem dado a você para trabalhar, ou a sua esposa para trabalharem e trazer o sustento para casa, pela provisão, pela saúde, pela bênção que é estar em família. Quando você faz essa simples oração na mesa, curvando a sua cabeça e rendendo graça ao Senhor, você está ensinando aos seus filhos, e aí também pelo seu exemplo, ensinando aos seus filhos o poder da gratidão. Então, quando vocês estão na mesa junto, é uma oportunidade maravilhosa de ensiná-los, ensinar princípios, ensinar a gratidão, ensinar o companheirismo, ensinar o respeito para com o próximo, o respeito para com os irmãos, por exemplo, não é? Então são oportunidades maravilhosas de ensinar enquanto você está sentado à mesa. Então olha o que o texto diz, andando pelo caminho, assentado em tua mesa ou em tua casa, deitando-te e levantando-te. Então sempre que os seus filhos foram levados à cama, você aproveita aquela oportunidade para ensiná-los, talvez fazendo uma simples oração por eles, ou quem sabe colocando as mãos sobre os teus filhos e os abençoando. Eu criei um hábito há muito tempo, como pai eu faço isso, né, já há muitos anos, quando os meus filhos vão deitar, vão dormir,
eu imponho as minhas mãos sobre eles e eu os abençoo com a bênção que está registrada em Números 6:24, que diz o seguinte: que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Então eu imponho as minhas mãos sobre os meus 3 filhos, eu tenho 3 filhos, Caroline, com 21 anos, vai fazer agora em agosto, Jonathan, com 18 anos, e Sara, com 13 anos. Então, todos os dias, eu imponho as minhas mãos sobre os meus filhos e eu os abençoo com essa bênção da palavra de Deus, impetrando essa bênção sobre eles, né? Então, ao deitar, o texto diz, ao deitar. Então, instrua os teus filhos ao deitar. Instrua os teus filhos que eles são amados do Senhor e são amados por você. São amados incondicionalmente. Mostre para eles que eles são amados, não porque talvez eles tiveram um comportamento bom ou porque tiveram boas notas. Não faça com que os seus filhos se sintam amados apenas pela sua performance. Não, que eles se sintam incondicionalmente amados. E aí você aproveita esse momento em que eles se deitam para abençoá-los, para ler um texto da Bíblia com eles, se eles são ainda crianças. Se não são, você os orienta a ler a palavra, você comenta com eles a palavra. Então aproveita o momento que eles vão deitar para abençoá-los, para instruí-los, para ensiná-los. E o texto diz, ao levantar, né? Então ao acordar, ensine os teus filhos, instrua-os com a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz, né? E estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, andando pelo caminho, assentado em tua casa, deitando-te e levantando-te. Então, nós temos essas 4 oportunidades no nosso dia a dia para instruir os nossos filhos, para ensinar os nossos filhos. E você observa que esse ensino acontece de modo muito informal, né? De maneira bem tranquila, de maneira bem informal. Simplesmente você vive isso como um estilo de vida e passa isso para os teus filhos. Então, nós pais, além de sermos um modelo, devemos ser um modelo para os nossos filhos. Nós precisamos também instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Provérbios capítulo 22, verso 6, a palavra de Deus diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando crescer não se desviará dele. Ensina a criança, né? O menino, ensina o filho o caminho que deve andar, e mesmo quando ele envelhecer não se desviará dele. Então, quando você desde cedo coloca as bases do Evangelho, coloca as sementes da palavra de Deus no coração do teu filho, da tua filha, ainda que no percurso, ainda que na trajetória ele tenha um momento ou outro de fraqueza ou de vacilo, isso pode acontecer, mas a semente da palavra estará ali no coração do teu filho. O que vai acontecer? Os teus filhos vão, depois que passar aquela fase talvez de rebeldia, aquela fase difícil, eles vão refletir e eles vão retornar para o caminho do Senhor, eles vão retornar para a casa do Senhor. Então você precisa instruir os teus filhos. Uma coisa importante: abençoe os teus filhos todos os dias, né? Declare a bênção de Deus sobre eles. Declare o favor de Deus sobre eles. Diga para os seus filhos que eles são abençoados, que eles são amados, né? Declare sobre os seus filhos a verdade da palavra de Deus. Não a circunstância que talvez você está vivendo agora com eles, né? Porque talvez nesse momento, talvez você que é pai tenha filhos aí que são adolescentes, e talvez ele nessa descoberta, essa autodescoberta, essa transição que ele estava enfrentando, que ele está passando da infância para a fase da juventude, da infância para a fase adulta. Então esse momento de adolescência, alguns adolescentes enfrentam muitos conflitos. Eles não sabem lidar com isso. E aí, uma das questões que acontece muito nesse período é a rebeldia, é uma desobediência, querer fazer as coisas escondidas. Então, mesmo que você esteja vivendo essa circunstância agora com seu filho ou a sua filha, aproveite esse momento para abençoá-los e mostrar para eles que eles são abençoados pelo Senhor, que eles são amados pelo Senhor, que o favor de Deus está sobre a vida deles. A palavra de Deus nos diz em Isaías 53, versículo 14, ou é 54, 13? Perdão, não me lembro bem. É 54, 13 ou 53, 14, mas eu acho que é 53, 14. Diz assim: todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Então você pode usar essa bênção para todos os dias abençoar os teus filhos, dizer: todos os meus filhos são discípulos do Senhor.
a paz dos meus filhos será abundante, a prosperidade dos meus filhos será abundante, a bênção do Senhor sobre os meus filhos será abundante. Então você que é pai, você tem uma autoridade espiritual muito grande sobre os seus filhos. Deus lhe deu um legado espiritual, Deus lhe deu um sacerdócio espiritual, que são os seus filhos. Então, sempre abra a sua boca para abençoar os seus filhos, sempre abra a sua boca para declarar sobre os seus filhos as bênçãos do Senhor. Dizer que Deus te abençoe, meu filho, minha filha, a bênção do Senhor está sobre ti. Você é amado do Pai, você é cheio do Espírito Santo, você é trabalhador, trabalhadora, você é próspero, você é estudioso, você é estudiosa, você é o meu filho amado, a minha filha amada, eu te amo. Você é muito importante para mim. Então sempre use as tuas palavras para abençoar os teus filhos, para abençoar a tua descendência, para abençoar a tua geração. A Bíblia tem uma promessa para mim e para você. A Bíblia diz assim, que a descendência do justo será abençoada na terra. Glória a Deus. Você crê nisso? A sua descendência será abençoada na terra. A sua geração será abençoada na terra. Os seus filhos serão abençoados na terra. Não é só quando chegar no céu. A bênção de Deus começa sobre os teus filhos, sobre a tua geração, sobre a tua descendência, ainda aqui na terra. Então que você como pai entenda isso. Você tem um privilégio maravilhoso, um presente maravilhoso que Deus te deu, que é ser pai. Mas você também tem uma missão, uma responsabilidade, que é ser modelo para os seus filhos, que é instruir os teus filhos na palavra de Deus e que é usar as tuas palavras dia após dia para abençoar os teus filhos. Deus te abençoe. Quero declarar a bênção de Deus sobre você, quero declarar a bênção de Deus sobre os teus filhos e declarar que você experimente graça abundante na criação dos teus filhos. Deus abençoe você e sua família, Deus abençoe você e sua casa, Deus abençoe você e seu lar, e que os seus filhos tragam muita alegria ao seu coração. Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais. Shalom, shalom.